Então vamos lá, queridos amigos, companheiros de jornada. Que alegria estarmos aqui mais uma vez. Como disse a Karen, né, tanto tempo juntos, ligados, online, e dificilmente todo mundo se conhece, né? Então, quando a gente tem esse prazer, é uma alegria imensa. Então, vamos ficar vibrando nesta alegria, nesta energia maravilhosa que se faz presente nesse momento. Respirando suave, profundamente, relaxando o corpo, sentindo a nossa presença no aqui e agora, sentindo todo o nosso corpo relaxando. Vamos puxando o ar suavemente, sentindo ele penetrando, passando pelas nossas narinas, preenchendo nossos pulmões, e vamos segurar. Soltando suavemente, sentindo o caminho contrário agora e eliminando este ar mais denso. Que alegria sentir a presença dos nossos guias, mentores espirituais, os guias, essas entidades de luz da Casa Lucas encarregados deste estudo. São companheiros de jornada que se preocupam com o nosso desenvolvimento espiritual. E ao nosso lado, pedimos para que eles nos deem a orientação, a clareza para a nossa própria evolução. Envolvidos pela energia da Casa Lucas de Assis, por toda a egrégora, nos sintonizamos com a tia Ziza, Lucas de Assis, São Francisco, e sentindo a energia, a paz, a vibração amorosa dessas entidades de luz. Chegamos até a Maria Santíssima, que nos envolve com seu manto sagrado de luz, de proteção, e nos leva até o nosso Mestre Jesus. E ele, por sua vez, nos leva até ao Pai, através da oração. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo o mal, ó Pai Todo-Poderoso. Uma imensa alegria e gratidão no coração. Te damos graças, Senhor, por este momento. Que assim seja. Vamos lá, então, pessoal, prosseguindo aí os nossos estudos do livro Os Mensageiros, capítulo 20, Defesas contra o Mal. Descemos as escadarias e, em frente dos muros altos, pude observar a extensão das defesas do soberbo edifício. Aquela construção grandiosa era muito mais importante do que a de qualquer castelo antigo transformado em fortaleza. Novamente no exterior, podia detalhar a visão panorâmica com mais exatidão. Reconheci agora que entráramos por um baluarte avançado, identificando a imponência da construção majestosa. Apresentavam-se-me as linhas gerais com nitidez.
Impressionavam-me, sobretudo, as fortificações. Via a torre de mensagem, consagrada, por certo, ao serviço de resistência. O baluarte agudo, elevando-se acima dos fossos que deixavam transbordar a água corrente. A torre de vigia, esbelta e alterosa. Observei o caminho da ronda, a cisterna, as seteiras e, em seguida, as paliçadas e barbacãs, refletindo na complexidade de todo aquele aparelhamento defensivo. E as armas? Identificava-lhes a presença da maquinaria instalada ao longo dos muros, copiando os pequenos canhões conhecidos na terra. Entretanto, vi com emoção, no cume da torre de vigia, a enorme bandeira de paz, muito alva, tremulando ao vento como largo penacho de neve. O administrador percebeu a estranheza que se apossara de Vicente e de mim. Já sei a impressão que a nossa defesa lhes causa, disse Alfredo, detendo-se para explicar. Fixando-nos com um olhar muito lúcido, continuou. Naturalmente, não imaginavam necessárias tantas fortificações. Conforme veem, nossa bandeira é de concórdia e harmonia. No entanto, é imprescindível considerar que estamos em serviço que precisaremos defender em qualquer circunstância. Enquanto não imperar a lei universal do amor, é indispensável persevere o reinado da justiça. Nosso posto está colocado aqui, igualmente como ovelha em meio de lobos. Embora não nos caiba efetuar o extermínio das feras, necessitamos defender a obra do bem contra os assaltos indébitos. Pessoal, tem um microfone aberto. Vejam se não é o de vocês, por favor, e fechem. Obrigada. As organizações dos nossos irmãos consagrados ao mal são vastíssimas. Não admitem a hipótese de serem todos eles ignorantes ou inconscientes. A maioria se constitui de perversos e criminosos. São entidades verdadeiramente diabólicas. Não tenho disso qualquer dúvida. Deus meu, exclamou Vicente admirado. Mas por que se organizam deliberadamente para o mal? Não sabem, porventura, que todos os patrimônios universais pertencem à majestade divina? Não reconhecem o soberano poder? Ah, meu amigo, falou Alfredo em tom grave. Fiz as mesmas perguntas quando aqui cheguei pela primeira vez. As respostas que tive foram incisivas e concludentes. Poderíamos, Vicente, formular na crosta as mesmas interrogações. Os criminosos que fazem as vítimas da guerra, os exploradores da economia popular, os avarentos misérrimos, os sedentos de injustificado predomínio e os vaidosos cheios de fatuidade sabem, tão bem quanto os nossos adversários daqui, que tudo pertence a Deus, que o homem é simples usufrutuário dos divinos bens. Não ignoram que os antepassados foram chamados à verdade e a contas pela morte, e que eles seguirão os mesmos caminhos. Entretanto, atormentam-se na crosta como verdadeiros loucos, amontoando possibilidades para a ruína e abusando das oportunidades mais santas. Aqui se verifica a mesma coisa. Querem dominar antes de se dominarem. Exigem antes de dar. E entram em perene conflito com o espírito divino da lei. Estabelecido o duelo entre a fantasia deles e a verdade do Pai, resistem às corrigendas do Senhor e transformam-se esses desventurados em verdadeiros gênios da sombra, até que um dia se decidam a novos rumos. Intrigado com as profundas observações, perguntei: mas como explicar as bases de semelhante atitude? Na Terra, compreendemos certos enganos, mas aqui, o generoso interlocutor não me deixou terminar e prosseguiu.
Na crosta, nossos irmãos menos felizes lutam pela dominação econômica, pelas paixões desordenadas, pela hegemonia de falsos princípios. Nestas zonas imediatas à mente terrestre, temos tudo isso em identidade de condições. Entre as entidades perversas e ignorantes, há cooperativas para o mal, sistemas econômicos de natureza feudalista, baixa exploração de certas forças da natureza, vaidades tirânicas, difusão de mentiras, escravização dos que se enfraquecem pela invigilância, doloroso cativeiro dos espíritos falidos e imprevidentes, paixões talvez mais desordenadas do que as da terra, inquietações sentimentais, terríveis desequilíbrios da mente, angustiosos desvios do sentimento. Em todo lugar, meu amigo, as quedas espirituais perante o Senhor são sempre as mesmas, embora variem de intensidade e coloração. Mas, e as armas? Perguntei. Acaso são utilizadas? Como não? Disse Alfredo pressuroso. Não temos balas de aço, mas temos projetis elétricos. Naturalmente, a ninguém atacaremos. Nossa tarefa é de socorro, não de extermínio. No entanto, aduzi sob forte impressão. Qual o efeito desses projéteis? Assustam terrivelmente, respondeu ele sorrindo. E, sobretudo, demonstram as possibilidades de uma defesa que ultrapassa a ofensiva. Mas apenas assustam? Tornei a interrogar. Alfredo sorriu mais significativamente e acrescentou. Poderiam causar a impressão de morte. Que diz? Exclamei com insofreável espanto. O administrador meditou alguns instantes e, ponderando talvez a gravidade dos esclarecimentos, obtemperou. Meu amigo, se já não estamos na carne, busquemos desencarnar também os nossos pensamentos. As criaturas que se agarram aqui às impressões físicas estão sempre criando densidade para os seus veículos de manifestação. Da mesma forma que os espíritos dedicados à região superior estão sempre purificando e elevando esses mesmos veículos. Nossos projetis, portanto, expulsam os inimigos do bem através de vibrações do medo, mas poderiam causar a ilusão da morte, atuando sobre o corpo denso dos nossos semelhantes menos adiantados no caminho da vida. A morte física na Terra não é igualmente pura impressão? Ninguém desaparece. O fenômeno é apenas de invisibilidade, ou, por vezes, de ausência. Quanto à responsabilidade dos que matam, isso é outra coisa. E além dessa observação, que é da alçada da justiça divina, temos a considerar igualmente que nesta esfera, o corpo denso modificado pode ressurgir todos os dias pela matéria mental destinada à produção dele. Enquanto que para obter o corpo físico, almas há que trabalham por vezes durante séculos. Vicente e eu caláramos, estupefatos. Alfredo sorriu serenamente e perguntou, bem-humorado: Vocês conhecem a lenda hindu da serpente e do santo? Ante a nossa expressão negativa, o administrador continuou. Contam as tradições populares da Índia que existia uma serpente venenosa em certo campo. Ninguém se aventurava a passar por lá, receando-lhe o assalto. Mas um santo homem a serviço de Deus buscou a região, mais confiado no Senhor do que em si mesmo. A serpente o atacou, desrespeitosa. Ele dominou-a, porém, com um olhar sereno e falou: Minha irmã, é da lei que não façamos mal a ninguém. A víbora recolheu-se envergonhada. Continuou o sábio o seu caminho
e a serpente modificou-se completamente. Procurou os lugares habitados pelo homem, como desejosa de reparar os antigos crimes. Mostrou-se integralmente pacífica, mas desde então começaram a abusar dela. Quando lhe identificaram a submissão absoluta, homens, mulheres e crianças davam-lhe pedradas. A infeliz recolheu-se à toca desalentada. Vivia aflita, medrosa, desanimada. Eis, porém, que o santo voltou pelo mesmo caminho e deliberou visitá-la. Espantou-se, observando tamanha ruína. A serpente contou-lhe, então, a história amargurada. Desejava ser boa, afável e carinhosa, mas as criaturas perseguiam-na e apedrejavam-na. O sábio pensou, pensou e respondeu após ouvi-la. Mas, minha irmã, houve engano de tua parte. Aconselhei-te a não morderes ninguém, a não praticares o assassínio e a perseguição. Mas não te disse que evitasses de assustar os... Opa, peraí, que grudou a página. De assustar os maus. Não ataques as criaturas de Deus, nossas irmãs no mesmo caminho da vida, mas defende a tua cooperação na obra do Senhor. Não mordas, nem firas, mas é preciso manter o perverso à distância, mostrando-lhe os teus dentes e emitindo os teus silvos. Nesse momento, Aniceto sorriu de maneira expressiva. O administrador fez longa pausa e concluiu. Creio que a fábula dispensa comentário. Final de capítulo. Bom, recapitulando aí, então, a questão de onde eles estão. Estão num posto de socorro, Campos da Paz, tá? E que o administrador é o Alfredo. O posto de socorro ele é intermediário à crosta terrestre e ao plano espiritual um pouco superior, né? Um caso ali ligado ao nosso lar, um posto de socorro. Então, intermediário, muito inserido no mundo dos encarnados, né? Todos ali, tanto os aptos como os frequentadores, que são aqueles pacientes que depois, até a gente vai, ao longo dessa obra aí, analisar os tratamentos que eles efetivam lá dentro, efetuem. Né? Mas, então, são muralhas, canhões que eles colocam de proteção para todo aquele ambiente também existente em todas as colônias espirituais, todas as cidades espirituais, principalmente dentro das áreas onde há uma sintonia vibratória, né, ligadas ao alto, uma harmonia de pensamento para não haver intruso externo, há proteções. Um centro espírita tem proteção. A nossa casa tem que ter proteção. Cada um de nós tem que ter uma proteção. Então, sempre quando essa proteção ela é usurpada, há uma reação. E a reação ela tem que se dar. Está aí a fábula. Tem que rejeitar o intruso. Uma sociedade ela tem que ter mecanismo para extirpar todo aquele que esteja desvirtuado do comportamento social admitido naquela comunidade. Então, a maior caridade que a gente pode fazer para um criminoso, para um infrator, é colocá-lo à margem do convívio social. Por isso que existem as prisões, por isso que existem as áreas de correção e assim sucessivamente. Isso em todos os níveis. Um nível desorganizado como o nosso, da crosta terrestre, é dessa forma que nós conhecemos, em algumas melhor, em outras piores. No mundo espiritual, já contemplando o umbral grosso, e lá embaixo, mais um pouco próximo das trevas, é mais rústico ainda. A lei de Talião lá impera, dente por dente, olho por olho, que fez, vai pagar, de acordo com os ditames estabelecidos naquela comunidade inferior. E assim, para não falar também lá do abismo, que aí é a desordem geral e a atrocidade espiritual, ela está presente fruto do psiquismo coletivo dos espíritos que lá frequentam. Agora,
para a gente dizer assim, a colônia espiritual, ela colocou o quê diferente de nós? Muita coisa parecida, quase igual. Só que naquela época a linguagem, olha a arma que ele diz ali que ele utilizou, naquela época nós não conhecíamos o laser. É essa a pistola que as polícias modernas já usam, aquelas teaser, aquela descarga elétrica, aquela com laser, que perfura, que imobiliza e pode até matar. Aí diz assim, ele ficou admirado lá, mas como o espírito morrer? Morre, tanto é que tem cemitério lá. É possível um policial daqueles matar um outro? É possível, morre. O corpo espiritual vai ser enterrado e o espírito vai ser atraído a uma zona espiritual inferior ou superior, no caso ali seria naturalmente inferior, se é um intruso, se é um infrator, um criminoso, ele pode ser morto, é lógico que eles não vão agem lá com a vibração superior e vão procurar no primeiro momento, se o caso for muito difícil, imobilizar, como as polícias modernas devem fazer e fazem em algumas partes do nosso mundo mais evoluído aqui na Terra. Tentar imobilizar, tentar dar a chance ao arrependimento e assim sucessivamente. Mas, nos casos extremos, é possível aniquilar a mobilização daquele espírito encarnado nessa faixa vibratória, nesse mundo espiritual, e ele vir a desencarnar. Eu há pouco li sobre uma drogada, né? Toda uma série de desvirtuamentos, drogada, rejeitada, homossexual, não era homossexual, é dessas trans aí e tal, mas no mundo das drogas, que desencarnou no Brasil, na região lá do Rio de Janeiro. E ela, no mundo espiritual, foi resgatada, atirada na sarjeta. Não resgatada no mundo, já tinha sido sepultada aqui. E o espírito dela, e ela se achando encarnada, estava imobilizada numa sarjeta lá do Rio de Janeiro. Espiritualmente, socorristas foram até ela e foram acompanhados de um médico, disseram, o caso dela é muito difícil. Aí perceberam que chamaram uma emergência, tipo chamar um SAMU aqui, foi chamado lá, e essa equipe presente, com um deles mais especializado, percebendo que ela estava com 2 ovoides no abdômen, que haviam provocado o desregramento dela, o mundo das drogas, e consumido as energias e levado ao desencarne. E que ela estava ali sem energias, e o caso dela era muito difícil. E aí, um pergunta para o outro, um mais novato ali, mas como é difícil, ela poderá novamente, ela estaria morta, nós estamos aqui resgatando. Sim, o caso é muito delicado, vamos levar lá para a área, levar lá para uma área de um posto desse de socorro. E lá, os médicos dizendo, olha, não vai ser fácil, porque se a gente tirar esses ovoides agora de uma forma abrupta, a segunda morte dela é inevitável. A segunda morte. A gente já estudou segunda morte, tem a segunda morte negativa, aquela que vai para baixo, e a segunda morte que vai para cima. Por quê? Porque a natureza de todos os mundos, há encarnação e desencarnação do corpo daquele meio espiritual, daquele campo vibratório. Nós estamos aqui no mundo espiritual da crosta terrestre. Nós temos o nosso corpo físico, e é esse corpo físico que morre. Se nós desencarnarmos agora, nós vamos ser atraídos aonde? A uma área equivalente à crosta no mundo espiritual, ou um pouco superior, ou um pouco inferior, ou muito inferior, conforme alguns casos. E lá nós vamos com a cópia desse corpo. E esse corpo pode sofrer um outro processo lá do outro lado, de ruptura, e incapacitar a presença do espírito com uma cópia desse corpo. E aí, se o caso for de degradação, há uma tendência de ruptura deste corpo espiritual e há uma tendência a ficar mais próximo do que nós chamamos aí,
a obra da doutrina nos ensina os ovoides, né? Que é um assunto até um pouquinho mais complexo, mas a gente saber o que é ovoide. Tem uma tendência do corpo do espírito ter uma forma mais ovalada. Por quê? Passa a não ter a expressão dos membros e os nossos órgãos, os olhos passam a ter um olho só, a boca, o nariz é um furo só, e é uma figura horrenda de um corpo espiritual, de um ovoide. E o processo de recomposição para esse espírito se tornar novamente um ser humano como nós aqui na crosta terrestre leva muitas dezenas de anos, para não dizer alguns séculos. Esse processo de busca da ação telúrica. O que é a ação telúrica? A ação da crosta terrestre para dar a condição ao espírito reencarnar. Isso é só um parênteses para a gente entender a segunda morte. Não podia o André Luiz, com as informações que ele tinha, passar tudo naquela época, porque já foi muito difícil a aceitação do nosso lar, os mensageiros, e foi contestado dentro da própria doutrina. Hoje, há espíritas que não acreditam no processo de encarnação lá do outro lado, não acreditam nessa morte lá do outro lado, não acreditam que lá tem cidades, que tem lojas, que tem avenidas, que tem cemitério, e que lá também nascem crianças. Que vem da onde? Vem dos as moradas do Pai. Agora, acho que a morada do Pai ou é o céu, é a nuvenzinha e todo mundo voando, e assim por diante. De quem não voar, cai e vai lá para o diabinho. Né? Acho que isso aí é simbologia, isso é mitologia. E nós temos que ter a nossa cabeça mais aberta para perceber todas essas coisas. Então, há a possibilidade lá na defesa, e está ali a fábula, dizendo de assustar para dar o quê? O respeito de não interferência. Então, cada um de nós vai dizer, vou deixar a porta da rua aberta, ou ficar vulnerável a uma região em um determinado comportamento coletivo externo que possa interferir no nosso lar, na nossa família? Não, nós vamos nos proteger. Num ato extremo, fazer a legítima defesa, não pode acontecer uma tragédia? Pode. Claro que vai haver um componente aí, muitas vezes até do jeito de cada um, da abordagem, não aquele do procurar fazer, mas a legítima defesa de preservação instintiva. É próprio da nossa imperfeição coletiva e é aceitável. Tá? É nesse sentido que até foi colocada essa palavra, que é conhecida até em outras passagens, né, de outras bibliografias que tratam dessa fábula. E é o gesto assim de a complacência nossa, eu vou procurar ser o bom, e o bom ele tem que ser permissivo? Não. Assim como dentro da nossa sociedade a gente tem que ter regramentos, e esses regramentos, a caridade maior, dizia o Chico Xavier, a caridade maior que a gente pode fazer a um criminoso é colocá-lo na cadeia. E lá, com condições humanas, ele ter a chance de se recuperar. Isso é que é a caridade, e não aquela, então não vou condenar ninguém, deixa todo mundo aí. Não. Tem pessoas que não estão aptas a um processo de convívio coletivo por uma série de desregramentos e uma série de doenças mentais que também mereceria, aí, no caso, ser segregado num hospital, né, de doentes mentais em aprisionamento, que são essas casas de correção. Eu acho que é isso aí nesse local. Agora, no próximo capítulo, nós vamos ver o comportamento de alguns, nós vamos ver o quanto que há questões que a gente tem que pensar um pouquinho mais do porquê que as afirmações ocorrem que 70% das pessoas, quando desencarnam, não sabem que desencarnaram e acham que continuam na crosta terrestre ainda. E assim, vamos tentar avançar agora. Alguma pergunta? Francisco, Oi. eu tenho uma pergunta aí, tá? Minha pergunta é o seguinte, ela é bem basicona, tá? E a gente vai ver bastante na literatura desses livros todos aí. É o seguinte, ó. Como que um espírito denso, mais grosseiro, e muitas vezes, né, um espírito desencarnado, tá? Eu vou falar do desencarnado,
porque também poderia estar um espírito em desdobramento, tá? Como um espírito que tem um corpo, né, um perispírito, tá? Né, mais denso, mais pesado, que pode estar num umbral mais grosso, numa situação, numa cidade dessa mais trevosa, consegue, tá, alcançar paragens mais altas, como esse posto intermediário, como alguns do nosso lar, porque isso muitas vezes eu não sei se eu já devo ter visto em algum lugar, mas eu sempre me pergunto como que eles conseguem. Né, eu já pensei numa situação tipo o espírito desencarnado em desdobramento, entendeu? Né, dormindo, o espírito em desdobramento, indo, né, numa dimensão mais elevada que a Terra, né? Porque por mais que esse ponto seja um ponto mais abaixo, muito parecido com a Terra, ele já é mais elevado e a gente sabe lá né, no nosso lar que o nosso lar também era fortificado. Então eu fico pensando assim, como que as trevas conseguem colocar alguém, um espírito, né? Poderia ser muitas vezes nós lá nessa operação, não estou falando de terceiros, como que ele consegue avançar, entendeu? Nessa densidade, é igual ele querer voar para cima sem asa, né? Eu fico pensando nessa situação, entendeu? Mas isso para o mundo superior é muito mais difícil. Aquela imagem que você tem do nosso lar, daquela senhora lá, daquela mulher que está intrusa, infiltrada, foi no lado externo do nosso lar. Então, isso a gente tem que ter assim presente a questão da vibração. Da mesma coisa a nossa família. A gente pode proteger a nossa casa, a nossa família aqui, do convívio, mas do lado de fora a gente não tem o controle absoluto. Nós podemos ter lá um vigilante que vai isso, e isso existe nessas colônias. Mas a gente não pode também perder o foco de que o objetivo, quanto mais superior, é o do servir e ser fraterno. Ter paciência, ter a noção de que as pessoas, que os espíritos, as pessoas, né, são imperfeitas e, dentro da sua imperfeição, tentam prejudicar. Agora, os limites que são dados são esses aí, que a gente viu ali, ó. São telas magnéticas refletoras, tá? Que podíamos trazer para a nossa linguagem, essas cercas elétricas. Tá? Pega uma cerca elétrica, coisa mais rústica, mas é mais ou menos aquilo ali. Tá? Os espelhos refletores, né, magnéticos que agem psiquicamente com quem queira agir como um intruso naquele ambiente, e ele é repelido. E isso acontece no mundo superior. Agora, lá embaixo, claro que a coisa é muito mais rústica. E aí, lá embaixo, é aquela coisa. É essa região aí, por exemplo, que o Alfredo é o administrador, Campo da Paz, é um posto bem aqui próximo. Então, tem muita interferência. A gente viu ali até os caminhos que eles usam para chegar até lá, e aí tem um caminho mais belo e tem aquele caminho mais rústico, que é utilizado por esses espíritos. Os espíritos não vão lá para aquele outro, até porque também tem lá uma determinada proteção. Esse campo magnético de proteção, a gente tem que perceber que ele é possível aqui e ele é uma realidade no mundo espiritual. E esse campo magnético de proteção é o que faz com que a gente haja nos nossos trabalhos mediúnicos. É o que a gente faz com as nossas proteções e o que a gente deve fazer para si próprio. A gente deve ter essa conexão de proteção. Essa proteção espiritual, ela é plenamente perceptível. E é isso que vale, que cada um utilize, através do fluido universal, esse campo magnético de proteção. Todos nós podemos e devemos fazer isso, tá? A favor de nós e dos nossos, ou a quem a gente dirigiu o pensamento. Vamos tentar avançar para o segundo aí, senão vai entrar. Eu queria fazer uma pergunta. Pode perguntar. Não, assim, que eu entendi o que perguntou, eu fiquei ainda em dúvida. Se ele está num campo vibratório inferior, como é que ele enxerga campos superiores? Ele tem essa capacidade de enxergar? Eles E como é não que ele percebem. acha? Como é que ele acha os locais?
eles têm aí as trevas lá embaixo, as inteligências das trevas, elas não têm elevação moral, mas o campo intelectual deles é bem aguçado. Eles conhecem muita técnica, conhecem os subterfúgios para levar os caminhos e que eles utilizam outros espíritos para se infiltrar de uma forma indireta e trazer informações. E a informação que eles têm, ela é externa. Eles não conseguem penetrar ali. Agora, eles podem fazer assim. Eu sei que lá está o portal do Nosso Lar, por exemplo, que a gente falou tanto, e é o mais conhecido. Lá é a entrada central do Nosso Lar. Aí esse espírito intruso, e ele tem ligações lá com as trevas, assim, vamos programar uma invasão, e aí não vai ser com 1, com 2. Vamos programar 200 infiltrados que vão chegar lá e nós vamos tomar de assalto num momento de vigilância deles e tal. Aí, daqui a pouquinho, pode até chegar até lá na frente. E haverá, certamente, espíritos que vão ter informações que vão se proteger. E aí vai o que os administradores, o governador da colônia, vai dizer, liguem todos os aparatos de defesa. E aí os campos magnéticos de reflexão, essas câmeras, essas telas magnéticas, e vão repelir. Eles sabem que eles não vão conseguir entrar. Mas não vão ser, no primeiro momento, repelidos a ponto de exterminar, fazer lá uma chacina. Vão procurar com esse. Aí vem a fábula. Dar o medo que eles possam recuar. E não recuando, havendo uma profunda revolta, poderão ter um que outro que vai ser baleado, vai ser vítima de alguma coisa desse, que vai provocar talvez uma sensação de morte. Por que sensação de morte? Para nós também é sensação de morte. A gente acha que a morte é o fim, e mal a gente sabe que no minuto seguinte a gente vai estar ou dormindo ou vai estar despertando, olhando para o próprio corpo. Em geral, a pessoa dorme, o espírito dorme, e quando despertar, vai despertar no hospital, e por isso que a maioria acha que está vivo, que está num outro ambiente, e se insere naquele ambiente e se esquece da Terra. Né, que é o que nós vamos ver agora no próximo capítulo. Então, é mais ou menos isso. Olha lá no Nosso Lar. Houve a revolta lá no século... Foi criado o Nosso Lar, foi no século XVI, né, 15 para 16, foi a segunda grande colônia do Brasil, a primeira a Alvorada e a segunda é o Nosso Lar, que foi o Fabiano de Cristo que pediu para receber os portugueses que desencarnavam no Brasil. Eles estavam indo, eles desencarnavam e iam espiritualmente lá para Portugal. E aí, como os descendentes começaram a ter uma vida própria aqui no Brasil, não tinha mais sentido ir para Portugal. E ele pediu, vamos um acolhimento aqui na região do Rio de Janeiro, constituir aqui. E foi dado, foi levado até o pedido a Jesus, e aí foi de lá autorizado os espíritos celestiais a dar as condições para a formação do Nosso Lar. E o Nosso Lar se alimentava de carne no início. Sacrificavam lá, carneavam ovelhas, carneavam gado e tal, e comiam carne. A partir do século XVII para XVIII, foi determinado que não mais haveria o consumo de carne no Nosso Lar. E houve uma revolta. E a revolta popular contra as determinações do governador. E não foi fácil. Aí tiveram que ativar e expandir os calabouços, as prisões, para os espíritos revoltados que estavam fazendo motins, que estavam incutindo o ativismo deles contra a decisão, que não tem sentido nenhum, de não comer mais carne, que absurdo esse, até que o processo levou alguns anos e lá hoje a alimentação é bem sutil, muito distante da nossa alimentação aqui hoje. Então, isso tudo é um processo. Assim como vai ser um processo nosso, daqui a 50 anos, provavelmente a gente vai comer pouquíssima carne e muita gente vai achar assim, eu não acredito que comiam carne. E nós, espiritualmente, a gente só vai ter aquela memória atávica nas próximas encarnações de quando a gente um dia comeu carne, como a gente pode dizer um para o outro. Sabia que a gente comeu um dia carne humana? Quem que vai dizer que lá, há 1000 anos atrás, a gente não comeu carne humana? Então, assim vai. Eu acho que é isso, eu tenho que tentar então avançar aí. Vamos lá, então. Capítulo 21. Espíritos dementados.
Inúmeros servidores acompanhavam-nos ao serviço. Movimentavam-se carregadores sem conta. Conduziam grandes botijas d'água, caldeirões de sopa, vasos de substância medicamentosa em galeotas diversas. Mais alguns passos e notei que centenas de entidades se reuniam em vastos albergues, olhos vagueantes e rostos sombrios, parecendo uma assembleia de loucos em manicômio de amplas proporções. Alfredo aconselhou umas tantas providências de serviço à maioria dos técnicos do sopro curativo, os quais se desviaram de nós rumo às edificações situadas em zona diferente. Gentilmente, nos explicava que os benfeitores de Campo da Paz localizavam ali grande número de espíritos enfermos, mais desequilibrados do que propriamente perversos. Os doentes que tínhamos sob os olhos permaneciam em melhores condições. Já se locomoviam e muitos deles já conversavam, apesar do desequilíbrio que lhes assinalava as palavras e os pensamentos. Esclarecia-nos sobre as múltiplas obrigações do trabalho de rotina, quando algumas entidades se acercaram respeitosas. Senhor Alfredo, disse um velho de barbas muito alvas, estou aguardando o resultado da minha petição. Em que ficamos quanto às minhas terras e os escravos? Paguei bom preço ao Carmo Garcia. Sabe o senhor que venho sendo perseguido durante muitos anos e não posso perder mais tempo. Quando volto para casa, creio esteja o senhor ciente da necessidade de eu voltar ao seio dos meus. Espero minha mulher e os filhos. Como excelente médico da alma, Alfredo prestou a maior atenção e respondeu como se estivesse tratando com pessoa de bom senso. Sim, Malaquias, você reclama com razão, mas sua saúde não permite o regresso apressado. Você sabe que sua esposa, a dona Sinhá, pediu fosse você aqui tratado convenientemente. Creio que ela deve estar muito tranquila a seu respeito. Suas ideias, porém, meu amigo, não estão ainda bem coordenadas. Temos alguma coisa a mais a fazer. Por que preocupar-se tanto assim com as terras e os escravos? Primeiramente, a saúde, Malaquias. Não esqueça a saúde. O velho sorriu, como doente apoiado na firmeza e no otimismo do médico. Reconheço que as suas observações são justas, mas meus filhos não se movem sem mim, são preguiçosos e necessitam da minha presença. Mas, doutrinando sutilmente o pobre velhinho, o administrador objetou. Entretanto, de onde vieram os filhos para os seus braços paternos? Não vieram das mãos de Deus? Sim, sim, afirmou o ancião trêmulo e satisfeito. Pois é isso, Malaquias. Chegam instantes na vida em que precisamos devolver a Deus o que a ele pertence. Além do mais, seus filhos são também responsáveis, e se forem ociosos, responderão pelos males que criarem em torno de si mesmos. Por agora, é indispensável que você se refaça. Aclare as ideias e sossegue o coração. O velho sorriu confortado, mas antes que pudesse falar de novo, um cavalheiro, denotando nobre aprumo, adiantou-se exclamando: E a solução do meu processo, senhor Alfredo? Sinto-me prejudicado pelos parentes de má fé. Minha parte na herança dos avós é cobiçada pelos primos. Segundo já lhe fiz ver, meu quinhão é superior aos demais. Soube, todavia, que o Visconde de Cairu interpôs toda a sua influência contra mim. Ninguém ignora tratar-se de um grande velhaco. Que não poderá ele fazer com as artimanhas políticas? Está mal informado a meu respeito. O senhor enviou meu pedido ao imperador? Já expedi a mensagem, esclareceu Alfredo com carinho fraternal.
O imperador certamente levará em conta a solicitação. Entretanto, a demora é muito grande, falou o cavalheiro impaciente, como se estivesse diante de um subordinado vulgar. Mas, meu caro Aristarco, respondeu o administrador muito calmo, acredito que você está sendo experimentado para conhecer a grandeza da herança divina. Que vale os patrimônios terrestres ante os patrimônios imperecíveis? Não pense no que tem perdido. Medite nos bens sublimes que poderá alcançar diante da vida eterna. Esqueça os primos ambiciosos e o visconde que não o compreendeu. Terão eles de deixar quanto possuem no campo transitório, a fim de prestarem contas à divindade. Nunca pensou nisto? Aristarco pareceu perder por momentos a inquietação, sorriu francamente e respondeu: é verdade, os tratantes morrerão. Uma senhora, mostrando-se aflita, pôs-se à nossa frente e interpelou altiva. Senhor Alfredo, peço-lhe não me retém aqui. Meu marido é nosso próprio adversário. Prometeu perseguir as filhas, tão logo me ausentasse de casa. Aqui permanecendo, estou certa de que ele nos dissipará os bens, desmoralizar-nos-á o nome. Por favor, autorize o meu regresso. O coração me diz que as filhinhas estão desesperadas. Convenço-me cada vez mais de que a minha modéstia teve origem nesse estado de coisas. Já sei, minha irmã, respondeu o nosso amigo com a mesma solicitude. No entanto, que adiantaria regressar tão fortemente atormentada? Não será melhor curar-se, tranquilizar o espírito para ajudar as filhinhas com eficiência? Mas nem sequer sei onde estou, reclamou a pobre senhora, torcendo as mãos. Creio me tenham trazido ao fim do mundo para tratamento de uma simples perda de sentidos. Todavia, ninguém a maltrata, disse o interlocutor bondosamente. E seu caso não é tão simples como parece. Tenha calma. Os laços consanguíneos são edificantes, mas acima deles vibra a família universal. Há criaturas suportando fardos muito mais pesados do que o seu. Aprenda, quanto esteja em suas possibilidades, a desfazer-se de aquisições passageiras para ganhar os eternos bens. A infeliz não sorriu como os outros. Fechando-se em sombria catadura, afastou-se pesadamente, olhos fulgurantes de cólera, como se a mente estivesse cravada muito longe, incapaz de qualquer compreensão. Ajantaram-se outros enfermos, mas o administrador falou em voz alta. Não posso atender a todos no momento. Depois de amanhã, serão recebidos para explicações. E voltando-se para nós, esclareceu a sorrir. No círculo carnal, seriam todos absolutamente normais. No entanto, aqui são verdadeiros loucos. São desencarnados que, por muito tempo, se agarraram aos problemas inferiores. Reclamam providências sem falar num sejo de iluminação que menosprezaram. Acusam os outros sem relacionarem os próprios erros. Procurei ouvi-los para lhes dar uma ideia do nosso trabalho, no setor dos que se desequilibram mentalmente por excesso de centralização em propósitos inferiores. Não é crime interessar-se alguém pelas atividades rurais, pela recepção de uma herança, pelo bem-estar da família. Mas, no fundo, o velhinho que reclama terras e escravos nunca pensou senão em tirania no campo. O cavalheiro que aguarda a herança deseja lesar os primos. E a senhora, que se revelou tão interessada pelo ambiente doméstico, desencarnou quando pretendia envenenar o marido às ocultas. Conheço-lhes os processos um a um. Acordaram de longo sono na inconsciência e julgam-se ainda encarnados,
supondo igualmente que podem dissimular as pretensões criminosas. Eu estava assombrado. Expressando minha profunda admiração, perguntei: esses doentes demoram-se aqui? Como cansaram o posto? Gentil como sempre, Alfredo respondeu: foram recolhidos em pior estado. Já estiveram em pesado sono durante muito tempo e vão readquirindo a memória gradativamente até que possam ser encaminhados aos institutos magnéticos de Campo da Paz, a fim de receberem maiores auxílios e necessários esclarecimentos. Final de capítulo. Veja que coisa impressionante, né? Quando a gente diz assim que diz, não, e até essa constatação que dizia muito isso aí era o Chico Xavier. 70% das pessoas que desencarnam não sabem que desencarnaram. E desses 70%, pelo menos a metade não sabe que desencarnou e chega no mundo espiritual e se esqueceu da Terra. Nem lembra, não é nenhum caso desses aí. Nem sabe que tinha família, nada, se insere num outro mundo. A gente acha assim que todos os nossos familiares, que todos aqueles que vão encontrar lá do outro lado, vão passar por nós e nem sabem quem é a gente, e talvez nem a gente perceba. E a outra metade desses 70, que não sabe que eles encarnaram, estão inserida nesses aí, de achar que estão encarnados e continuam com o mundo da crosta terrestre na sua vida e sem perceber. E aí tem esse caso, tem aquele lá na Vida Continua, né? Aquele caso lá da Everine, do seu Ernestino, lá, do seu Ernesto. Então, são situações que a gente tem que sempre perceber assim, pô, mas o mundo espiritual é tudo isso, que loucura. A loucura seria maior se nós não tivéssemos locais como esse, por exemplo, de Lento e Gradualmente. Olha só aquele que invoca ali o imperador. Esse livro é uma semana do último trimestre de 1943. Ele foi publicado em 44, 1943, que estava na guerra, uma semana. Está lá no prefácio Emmanuel. E esse livro, ele conta o fato de uma semana, ou seja, em 1943, aquele que dormiu no final do século anterior, desencarnou, era o imperador Dom Pedro II, o Visconde que teria prejudicado. Aí ele para no tempo, dorme. Olha quando a gente diz assim, o espírito está dormindo, dormiu uma semana, 10 dias. Não, há espíritos que ficam, e boa parte, não é pouco, ficam dormindo meses e anos, muitos anos. Porque o sono profundo, ele é reparador para não entrar no choque, porque, em geral, esses espíritos, se eles despertam antes, eles vão ou exercer uma função obsessiva nos que aqui permaneceram, obsessão na família, ou, muitas vezes, são até vítimas da obsessão, efeito da causa que eles deram da perseguição quando eram encarnados. Veja só como uma lei ela é perfeita sobre esse aspecto. Quando a gente diz assim, o mundo espiritual em séculos é um momento, é essa concepção nossa. Aí, quando despertaram, não só ele, como o outro lá, que estava usando também o poder sobre as terras, é para exatamente o que ele achava que os primos estavam traindo, que iam roubar suas terras, é ele que queria tirar dos primos. Tá? O outro que tinha abandonado, e os filhos, provavelmente os filhos tinham um outro comportamento que não o dele, de ser um senhor do engenho que perseguia os escravos, era um péssimo senhor do engenho e que gerou para ele ali uma carga kármica e que provavelmente entrou naquele sono profundo para se proteger de um campo obsessivo. Muito provável. E essa senhora que coloca na cabeça dela, achando assim, olha o que está presente nessa senhora revoltada, a última ali, que nem dá o nome dela. E ela achou que desmaiou, estava meio doente, desmaiou e acordou nesse hospital, nessa área de repouso, e estava se tratando ali. E que aí foi dito para ela que ela desmaiou, foi porque ela teve
um processo mental e que tem que se recuperar. E ela parou no tempo, o sono profundo, e quando despertou, desmaiei e vim para cá. Deixei os meus filhos lá em casa. E o marido disse, a hora que eu tiver condições, tu vai ver o que eu vou fazer com os filhos e com o nosso patrimônio. E ela atormentada com isso. Não, ela aí faz aquela coisa, a negação, que todos nós temos essa tendência da negação da sua participação no ato, ou seja, da culpa, né? E que nós muitas vezes achamos a consequência do que ocorre conosco e nós não lembramos da causa, né? A gente se lembra da contenda, da reação, do que aconteceu na nossa vida, da própria saúde nossa, das doenças, ou muitas vezes do nosso comportamento social, ou na nossa vida profissional, o que aconteceu, de ser o coitado, mas ela se esquece do mais importante. Ela estava arquitetando envenenar o marido. E, quem sabe, lá da providência divina, ela antes de arquitetou o crime. Ela, antes de efetivar o crime, foi levada ao desencarne. Não se sabe a razão. Quem sabe lá o plano espiritual, o mal maior que estava advindo daí contra os seus filhos, as crianças, e ela desencarna. Quem sabe lá não foi um aneurisma, alguma coisa, que para ela, quando despertou, foi dito para ela, tivesse um mal súbito, desmaiasse. E aí o sono profundo. Por que o sono profundo? Porque iria despertar naquela época e muito provavelmente ia se voltar contra o marido e contra outros espíritos intrusos, que na cabeça dela ela estaria fazendo a justiça, se esquecendo do plano, né, diabólico de querer envenenar o próprio marido. Isso vale para nós, assim, achar que é só a peça do livro e coisa em 1943, quanta informação tem aí no estudo da doutrina, de a gente perceber o que é o mundo espiritual e o quanto que é bonito tudo isso, e a gente saber assim, pô, mas então o mundo espiritual, vou morrer, estou lá, estou vendo. Não tem, há uma inserção. E aí me faz lembrar muito, eu participei de vários trabalhos, e até na outra casa, aquela que eu trabalhava muitos anos atrás, eu me lembro de um atendimento que a gente fez, que eu conhecia a família, né? Então eu sabia do fato. E aí a pessoa que foi atendida lá, eu me lembro, assim, eu fiquei até impressionado, porque ela era o avô dela, que há muitos anos tinha desencarnado, eu era criança, eu conheci. E eu sem os médios na mesa e o dirigente, sem saber de nada, um médio descrevendo a participação, ele estava na sessão, tá? Ele foi invocado por causa do atendimento dessa pessoa, que era outra causa, mas ele apareceu. Aí o médium, que estava dirigindo, assim, está aqui um fulano, e deu a descrição exata, era ele. Para mim, era ele, porque eu conhecia, eu era criança, mas conheci. E aí, dando a característica das coisas que ele estava fazendo e dizendo. Era uma semelhança muito grande, porque essa figura, esse senhor, era um professor, era um pouco vaidoso, porque conhecia muitas coisas, estava sempre daquele jeito de falar. E esse dirigente, ele descrevendo o que ele estava fazendo e falando. E ele já havia desencarnado há uns 20 anos, ou mais de 20 anos, mais. Dessa data, aí, uns 25, 30 anos. E ele estava no mesmo mundo. Eu fiquei assim, mas como? No meu conhecimento naquela época, já tinha essas leituras, mas aí aquela coisa, a leitura sem estudo, sem fazer comparações, sem concatenar coisas, e quanta informação cada dia, cada semana a gente vai agregando e aprimorando. Naquela época eu fiquei assim, mas como? Tá, tudo bem, eu conheci o senhor e 25, 30 anos depois está com a mesma cabeça, e a descrição do que estava fazendo a mesma, estava parado no tempo, estava inserido num outro mundo, que provavelmente nem sabia que tinha desencarnado. É isso que está aí. Veja que coisa assim, isso eu fui me dar conta, até quando eu estava hoje relendo essa parte aqui, nossa, eu fui me dar conta assim, porque eu já tinha lido o livro e não me dei conta. Aí a gente vai... Essa coisa, eu fiquei
aquele trabalho, daquela sessão, daquele dia, me impressionou muito, porque eu conhecia e não conversei com a pessoa. Eu conhecia o fato da vida do homem. E o homem foi descrito ali por um médium que não sabia de nada. Ele disse o que ele estava fazendo e eu me impressionei na época achando que não podia ser. Pô, 25 anos depois, é ele que ele está falando, mas então está fora do ar. Não está fora do ar, está inserido no outro mundo. É isso que é uma realidade da maioria dos que já partiram, que nós conhecemos. A maioria está lá do outro lado, sem saber. A maioria está lá do outro lado, sem ter percebido, está se inserindo no outro mundo, e que cabe a nós, quer dizer, se a gente tiver esse médium, onde a gente vai despertar lá embaixo, ou mais ou menos aqui do lado, né, nessas áreas, a gente, provavelmente, pelo grau de conhecimento nosso, vai ser mais fácil de perceber. Talvez o choque seja maior também. O quanto que é importante a gente se preparar para esse inevitável porvir, que é de chegar lá do outro lado, chegar melhor do que somos hoje, sem se importar com os erros de ontem. Tá? Os erros de ontem tem que ser só uma experiência do quanto que a gente tem que melhorar e procurar não repetir. É o hoje para frente. Esse hoje para frente vai nos aproximar de toda essa turma que ajuda. Né? Nós vamos ser atraídos um dia a um posto de socorro, nós vamos ser atraídos um dia a uma cidade espiritual mais ou menos organizada, e ali haverá sempre servidores do alto a nos auxiliar. Porque a lei da vida é a lei do bem, é o bem da luz, a luz é o perfeito. E esse acolhimento ele tem que se dar de forma fraterna. O que cabe a nós, hoje, na nossa atividade mediúnica, é procurar ser ali, na mesa mediúnica, ser paciencioso, ouvir aos médiuns e aos pacientes os seus reclamos, os seus questionamentos. Às vezes, a gente quer julgar até o fenômeno anímico do médium. Será que não é coisa... O animismo ele é fundamental na atividade mediúnica. O que é o animismo, na realidade, na sua essência? Nada mais é do que a consciência sendo externada, o que o médium sente naquele momento, e às vezes ele busca no seu subconsciente ou inconsciente, ou o id, como diz, como a psicologia vai falar do id, do ego, do superego, o consciente e o superconsciente. O superconsciente, o que é? É a consciência aprimorada, é a presença do divino, do perfeito. A consciência que nós fazemos hoje. O que nós fazemos hoje tem muita influência do subconsciente, do que nós já fizemos. E isso que a gente tem que procurar filtrar. E o médium, às vezes, quando está em desdobramento, e também é inconsciente, e ele não percebe que se desdobrou, mas abre psiquicamente a sua antena, não tem evidência, não tem nada, mas há uma percepção. Ele, muitas vezes, tem um sentimento que ele passa a externar de coisas que ele está sentindo, mas por ressonância pega do ambiente. Pode pegar principalmente quando no atendimento é o próprio que está sendo atendido, ele vai sentir os seus chakras nas suas regiões de conexão, e cabe ao dirigente dos trabalhos perceber isso e não cercear, não dizer, não, calma, não, bota externa, daqui a pouquinho começa a dizer umas coisas que o médium está dizendo, mas vai em sintonia com o que é necessário para espíritos que estão ali, para quem está sendo atendido, e para despertar em outros médiuns com coisas, olha, pensei em tal coisa do nada, e ele disse, olha, com essa conexão. É assim, por isso que existe uma mesa mediúnica, por isso que existe uma corrente, a gente tem que aproveitar muito isso, muito, muito, e sem ter preconceito. É lógico que poderá haver algum excesso aqui, ali, aí, de forma fraterna, bem ajustadinho, palavras bem colocadas do dirigente, dos companheiros médicos que estão na mesa e tal, e procurar sempre o objetivo maior é o de servir a espiritualidade superior para realizar com a nossa energia imperfeita as atividades necessárias, que não deixa de ser aquilo ali. Então, aquilo ali, Campo da Paz, lá, é um posto-socorro, trabalhos espirituais realizados lá, com espíritos desencarnados.
Nós vamos ver depois, em outros capítulos, que os trabalhos são feitos também em centros espíritas e também da forma como eles ocorrem. E isso depende muito do quê? Da boa vontade do médium, a boa vontade daquele que se dispõe a servir. E essa boa vontade, com muita paciência, prazer em servir. Quem tem prazer em ajudar, vibra no amor. Aliás, o amor é o prazer em servir. Ciência é essa. A gente passou um pouco do tempo aí, pessoal. Tem alguma dúvida mais, alguma coisa relevante? Alguém vai falar? Tudo bem? Então, vai levar o nosso pensamento ao alto e renovar, como sempre fazemos todas as terças-feiras, renovar a gratidão. O momento de ser grato na nossa vida, ele tem que ser uma constante, né? Ao acordarmos, ao relaxarmos, ao estarmos sempre em sintonia com a natureza, ao estarmos respirando, percebendo as coisas, agradecer. Agradecer que hoje, quem sabe, somos melhores do que ontem. Agradecer a oportunidade que nós temos sempre de saber que um dia nós vamos transitar novamente a esse mundo chamado espiritual e que, quem sabe lá, parte de todas as coisas que nós agregamos aqui possam ter uma grande utilidade lá do outro lado. Não para nós, não individualmente para cada um de nós, mas a nossa inserção com o que nos espera lá do outro lado, em sintonia com o alto. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino e seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia que nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, e livrai-nos de todo o mal, Senhor, e que assim seja. Isso aí, então, pessoal. Obrigado Valeu, pela Francisco. oportunidade.